E aí, seus jovens de negócios empreendedores, tudo bem com vocês? Esse não é um vídeo sobre China, mas eu quero ver o porquê que o Brasil não é um país de primeiro mundo. Espero que não tenha o mesmo argumento do Rock. Isso é um país de primeiro mundo. Não. Isso é um país de primeiro mundo. Um monte de guerra. Na verdade, essas são imagens de décadas atrás de países que hoje são países de primeiro mundo. Mas, se tantos países que são ricos e desenvolvidos hoje tiveram realidades inimaginavelmente piores que a nossa num passado que nem foi tão distante, o que falta pra gente? Por que o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo? Colonialismo e imperialismo. O Brasil não é nenhum dos dois. Eu não acho que a gente vai ser um país desenvolvido. Se arrasta entre os piores vamos botar isso indicadores aqui. de qualidade de vida. Irresponsabilidades, desvios, roubos e corrupção. Temos tudo para sermos felizes, não somos? O que falta? O Bolsonaro faz parte desse corrupção, esse processo todo aí, né? Vamos começar do começo. Primeiro, o que é um país de primeiro mundo? Setembro de 1945. Quem que define isso, né? Quem que define o que é um país de primeiro mundo e o que é um país de terceiro mundo? Quem? Foi marcado como o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda havia uma tensão no mundo compartilhada entre dois blocos políticos, o oriental e o ocidental. E duas ideologias com essas repartições, o socialismo e o capitalismo. E aí essa tensão veio a se desdobrar no que ficou historicamente conhecido como a Guerra Fria. De um lado, a União Soviética e, do outro, os Estados Unidos. Cada um com o objetivo de expandir a sua respectiva visão ideológica para o resto do mundo. Em 1952, o demógrafo francês Alfred Salvi, em um artigo publicado no jornal L'Observateur, fez uma comparação dos Estados Unidos e dos seus aliados com a nobreza, e, nesse mesmo artigo, uma comparação da União Soviética e seus aliados com o clero e todos os outros países que eram neutros durante a Guerra Fria com os servos. Agora, ao grupo de todos os outros países, os servos, Alfred deu o nome de Terceiro Mundo. Então, a partir de uma interpretação da mídia sobre essa mensagem de Alfred, a nobreza e o clero da sua analogia ficaram conhecidos, respectivamente, como Primeiro e Segundo Mundo. Formou-se assim a teoria dos mundos. O primeiro mundo, composto pelos Estados Unidos e seus aliados, adeptos ao capitalismo ou à nobreza. O segundo mundo, composto pela União Soviética e seus aliados, adeptos ao socialismo ou Por que segundo? o clero. O terceiro mundo, composto pelos países neutros durante a Guerra Fria. O sul global que mantinha esse primeiro mundo e mantém esse primeiro mundo funcionando, né? Servos. Nesses países de terceiro mundo, existiam alguns que você deve reconhecer, como aqueles da América do Sul, como o Brasil, e os países da África. Eu quero saber por que a China não entrava nessa história, sendo que a China era um dos países mais pobres do mundo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Até 49, quando acaba a Guerra Civil, a China era o nono país mais pobre do mundo. Então ela devia estar nessa fita aí de terceiro mundo. Ou seja, durante a Guerra Fria, cada mundo era definido principalmente pela sua relação com as ideologias ou capitalista ou socialista. A China comunista de Mao Tse-tung, que eu falei nesse vídeo aqui em cima, era então do segundo mundo. China não é comunista. China nunca foi comunista. Assim como Cuba, a Alemanha Oriental, assim como a Coreia do Norte e os outros países do leste europeu. O Brasil, como eu já disse, era do terceiro mundo porque ele estava neutro durante a Guerra Fria. Mas hoje, o Brasil seria um país de segundo mundo. Agora, isso não quer dizer que o Brasil virou socialista. A gente sabe que isso não aconteceu. O que mudou, na verdade, foi Ufa, a né? teoria Pelo menos isso, né? dos mundos, não o Brasil. Mas como isso aconteceu? A Guerra Fria também chegou ao fim. O primeiro mundo venceu. A teoria dos mundos, como explicada até aqui, caiu em desuso. Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e a reabertura econômica da China por Deng Xiaoping, o mundo na década de 90 experimentou a hegemonia do capitalismo como sistema econômico global. A própria União Soviética, agora transformada na Rússia, como a gente conhece, se rendeu ao sistema capitalista. E essa foi a queda do segundo mundo. E com isso, sobrou apenas o primeiro e o terceiro mundo. E já não uma fazia forma mais. bem resumida, até porque o vídeo dele é bem longo, né? Mas a dissolução da União Soviética foi um processo de muitos anos, guerras híbridas, balcanização, né? Teve um monte de mão dos Estados Unidos acabando com a União Soviética. Não foi tão simplesmente, olha só, acabou o comunismo aqui na União Soviética, o socialismo, né? Fazia mais sentido classificar as nações pela sua relação ideológica, como o comunismo ou o capitalismo. Contudo, a Guerra Fria deixou algumas marcas nessas nações que serviram como balizadores para uma nova classificação, aproveitando esses termos que eram usados antes. Por conta do alto nível de desenvolvimento humano e econômico da maioria dos países do antigo Primeiro Mundo, esse passou a ser classificado como o grupo dos países desenvolvidos. E aí, surgiu um novo grupo para substituir o antigo Segundo Mundo, o grupo dos países emergentes, composto por países como os que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no lugar dos países do Terceiro Mundo entram os
menos desenvolvidos do ponto de vista econômico e humano, sendo a grande maioria deles países da África. Por que será? Então, com esses novos critérios, o Brasil deixa de ser um país de terceiro mundo e passa para o grupo do novo segundo mundo, o grupo dos países emergentes, ou países em desenvolvimento. E aí a gente chega na presente configuração do mundo pós-moderno, dividido em países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Então, o que a gente quer aqui é que o Brasil suba para o grupo dos países mais desenvolvidos. Mas qual é o critério para que um país faça isso e suba para esse grupo? Você fala, riqueza, né? Bom, existem em torno de 200 países no mundo. Se a gente pegar a lista dos países mais ricos, a gente vai encontrar alguns, no mínimo, questionáveis. Olha aqui, Índia, México. Vamos ver. Nessa fita aqui, Estados Unidos, zona do euro, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá. Tudo colonizador, né, cara? O Japão ficou rico porque os Estados Unidos socou dinheiro lá depois da Segunda Guerra Mundial. A Índia vem crescendo muito aí nos últimos anos por conta do comércio interno e industrialização. Coreia do Sul, dinheiro infinito dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. E por aí vai, né? Brasil, Indonésia, Irã. Me responde você. Esses são países desenvolvidos? Não. Mas eles são os mais ricos, então se riqueza não é a melhor métrica para medir o desenvolvimento de um país, o que é? Pra gente conseguir entender isso, entrar nessa questão, deixa o like nesse vídeo. Porque assim como Deixa o like no meu vídeo, não no dele. você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é legal, ele manda para mais pessoas e mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo também. E não se esquece É isso aí. Compartilha que eu quero bater 50 mil mês que vem. de ativar o sininho para você saber quando os próximos vídeos chegarem. Mas Obrigado, jovem de negócio. quais são os principais pontos que tornam um país desenvolvido? A ONU define um país desenvolvido da seguinte forma, abre aspas, aquele que permite que todos os cidadãos desfrutem de uma vida livre e saudável em um ambiente seguro. Bom, definitivamente alguns daqueles países que apareceram na lista dos mais ricos não são isso. Mas como é que você mede se isso é verdade ou não? Estados Unidos também não deveria estar nessa lista aí, né? Porque primeiro a saúde dos caras lá custa uma fortuna, né? Literalmente um rim. As pessoas fogem de ambulância ou chamam Uber para não precisar pagar ambulância porque é muito caro. Estados Unidos, as pessoas vivem à base de comida processada. Não comem comida de verdade. Uma crise de opioides gigantesca. Um país com mais morte por arma do mundo, assim, aleatória, né? Esses crimes mortes em massa, né? Onde isso é livre e onde isso é saudável? Como é que você mede desenvolvimento? De modo geral, hoje a ONU considera que o desenvolvimento de um país é medido através de um conjunto de algumas métricas, como renda per capita, expectativa de vida e grau de escolaridade em uma nação. Foi com base na junção dessas três métricas que a ONU desenvolveu o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resolve o problema de considerar o PIB, ou o PIB per capita, como as principais métricas de desenvolvimento. Afinal, se o PIB resumisse desenvolvimento, a riqueza de poucos indivíduos acabaria puxando o PIB per capita do todo para cima, sem refletir a realidade de um país. Por exemplo, imagina que o Elon Musk foi fazer um trabalho social na África. No momento em que o Elon Musk colocar os pés lá, aquela provavelmente vai ser a cidade com o maior PIB per capita de toda a África. Mas isso não corresponderia, de fato, à realidade da cidade. Por isso... Mas é engraçado ele citar isso aí, que a família do Elon Musk é da África, né? O Elon Musk é sul-africano. O pai dele ficou rico às custas de trabalho escravo, no apartheid. Não na África do Sul, acho que foi no Zimbábue. É um país ali do lado da África do Sul, numa mina de esmeralda. Eu gostei da analogia porque justamente é o reflexo da vida do Elon Musk. Isso que o IDH é a principal métrica que separa os países desenvolvidos dos emergentes e os emergentes dos subdesenvolvidos. Para você entender e a gente ficar na mesma página. O IDH é um número que varia de 0 a 1. De forma que quanto mais desenvolvido nesses três critérios, mais próximo de 1. Quanto menos desenvolvido, mais longe de 1. Agora faz o seguinte, ó. Pausa o vídeo aqui e comenta o que você acha que o Brasil tem de IDH. Qual que é o IDH do Brasil? Não vale procurar antes, não abre outra aba no Google. Só comenta. Comenta. Comentou? Comenta aí. Comenta aí no meu vídeo, não no vídeo dele. O IDH do Brasil é de 0,765. Ou seja, a gente está na faixa alta de IDH considerada pela ONU, mas não alto o suficiente para ser considerado um país desenvolvido. Então, o que a gente precisa fazer para ganhar esse 0,35 a mais? Eu acho que a China está nessa faixa aí também, de 0,7 alguma coisa. Uma de facilitar essa análise é comparar o Brasil com um país menos desenvolvido dos países que são desenvolvidos, ou seja, aquele que no ranking está mais perto de 0,8. Esse país existe. Esse país se chama Maurício. É uma ilha próxima do Sudeste Africano com IDH de 0,804. Mas, como nem eu nem você nunca ouvimos falar desse país, então vamos comparar o Brasil com o próximo país que a gente pelo menos conheça. A Argentina. A Argentina tem um IDH de 0,845, formalmente caracterizada pela ONU como um país desenvolvido. É isso que a gente quer se tornar. Como a Argentina pode ser classificada como um país de primeiro mundo?
como um país desenvolvido, com uma inflação passando de 70% ao ano e com 40% da sua população em condição de pobreza. Na verdade, a gente tem uma Argentina inteira dentro do Brasil. E aqui eu não tô falando do sentido de tamanho territorial, mas no sentido de escolaridade, expectativa de vida e renda. A realidade é que o Brasil é simplesmente variado demais. Existem vários Brasis. Existem Brasis mais ricos que a Argentina, mas também existem Brasis muito mais pobres que a Argentina. Por quê? E puxam o nosso IDH para baixo. Por que será, né? Tem Brasis de primeiro mundo, como Brasília, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. E se esses Brasis fossem países independentes, eles de fato entrariam para a lista da ONU de países desenvolvidos. Mas Se a minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta, né, cara? Pelo amor de Deus. também existem os Brasis na miséria. Melgaço no Pará, Fernando Falcão no Maranhão e o Iramutã no Roraima. Aí você me fala. Isso é um absurdo. O Brasil tinha tudo pra dar certo. Se simplesmente os políticos não fossem tão corruptos, o Brasil seria a maior potência do mundo. Bom, a gente tende a culpar o governo. Engraçado que umas 3 semanas atrás, mais ou menos, o meu chefe chinês aqui perguntou a mesma coisa, né? Como que pode o Brasil, com tanto recurso, não ser um país de primeiro mundo? As palavras não foram exatamente essa, né? Mas era nesse sentido. Ao governo pela maior parte dos problemas do nosso país, mas essa acaba sendo uma análise superficial da situação. A verdade é que o governo simplesmente não arrecada o suficiente para prestar serviços de país de primeiro mundo para todos. Pronto, falei. Colonialismo, né? Estados Unidos sugando a gente até hoje, o golpe em 2016, o governo Bolsonaro entregando muita coisa do Brasil para empresas estrangeiras, para governo estrangeiro, né? Ditadura que a gente teve aí por 30 anos, sei lá. 30 não, né? 20, quase 30 anos. Todo esse processo, né? Isso aí, não, mas a culpa é do governo que não arrecada o suficiente. Falei. Presta atenção. Para que o nosso governo oferecesse serviços públicos como os da Argentina para os 200 milhões de brasileiros que existem hoje, o nosso governo ele precisaria arrecadar mais 25% de impostos. Pois é, o PIB per capita da Argentina é de 8.400 dólares. O do Brasil é de 6.700 dólares. Acontece que, se a gente assumisse que é a função do governo conceder serviços públicos de país de primeiro mundo para o brasileiro, o que não necessariamente é uma verdade se, por exemplo, você for libertário, então a gente entra num debate de, tá, como é que a gente faz isso? Cobrando mais impostos, então, para aumentar e chegar nesses mais... Como é que você pode ter IDH alto, né? Quando você tem um país como os Estados Unidos que a saúde custa uma fortuna? Que qualidade de vida é essa? Que a pessoa não vai no médico porque ela não tem dinheiro e ela soca a cabeça de opioide para poder conviver com a dor, até porque ela também não pode pegar atestado. Que qualidade de vida? 25% que o governo precisa, na verdade pode ser muito bem o contrário. Existe um conceito econômico chamado de curva de Laffer. Imagina um plano cartesiano. O eixo Y dita o quanto um governo arrecada de impostos, enquanto o eixo X dita a quantidade de tributação que o governo cobra sobre o PIB. Se o governo cobra 0% de imposto, então é natural da gente assumir que ele não vai arrecadar nada. Mas se ele cobra 100% de impostos, obrigatoriamente ele também não arrecada nada, porque ninguém vai se sentir motivado a trabalhar e produzir para entregar para o governo tudo que foi produzido. Então, as pessoas simplesmente não vão trabalhar. Ou seja, de cara, a gente já tem 2 pontos definidos da nossa curva de Laffer. Tanto em 0% quanto em 100% de tributação, a arrecadação de impostos que o governo tem é zero. Acontece que uma coisa engraçada acontece no meio. No começo, a arrecadação começa a subir conforme a taxação vai aumentando, mas em algum momento ela precisa voltar a cair para que no final atinja zero ao chegar em 100%. Ou seja, existe um ponto ótimo de tributação em que o governo arrecadaria o máximo e, caso os impostos aumentassem, a arrecadação passaria a diminuir, porque muitas pessoas passariam a sonegar ou então simplesmente deixariam de empreender e produzir riqueza para ser tributada. E eu fiz um Isso já acontece hoje, né, cara? de 4 anos atrás, quando Bolsonaro foi eleito, mostrando como nós provavelmente já passamos bastante do ponto ótimo da curva de Laffer e qualquer aumento na tributação da população brasileira, na verdade, resulta em menos arrecadação. É claro que existem aqueles que dizem que o governo não deveria tributar nem perto do ponto ótimo da curva de Laffer. Tem que tributar rico. Começa por aí, né? Tem que tributar rico. Eu não sou economista, vão lá no André Roncaglia perguntar para ele como é que tem que fazer, mas eu sei que tem que tributar rico, porque bilionário não deveria existir. Dizendo que isso já seria demais. Mas eu queria saber o que você acha. O governo deveria tributar o equivalente ao ponto ótimo da curva de Laffer ou menos? Ou então, ele não deveria tributar nada? Comenta aqui embaixo. Bom, tem a galera que é do time que diz assim... Breno, o quê? Não precisa mexer em tributação. Dane essa curva de Laffer. Com o que o governo já ganha, ele já pode mudar o Brasil, cacete. É só investir em educação. Olha, faz sentido, né? Ou... Faz, né? A China tem hoje 7 universidades, 5 universidades no top 100 mundial. A Universidade de Engenharia top da Ásia é na China. A China, 30 anos atrás, não tinha uma agência espacial. Hoje eles têm robô em Marte, uma estação espacial, um projeto de estação na Lua. Educação, gente. Os caras socaram dinheiro infinito em educação.
será? Segundo o IDH, a escolaridade é um indicador socioeconômico, a expectativa de vida é um indicador de saúde e a renda per capita é um indicador econômico e de bem-estar. Logo, um país desenvolvido deve ter um alto nível de escolaridade, alta expectativa de vida e alta renda per capita, tudo simultaneamente para ser um país desenvolvido. E até aí faz sentido. Um país em que os cidadãos vivem mais significa um país em que as pessoas não morreram por doenças ou guerras. Um país em que as pessoas ganham mais significa um país que tem mais produtividade. E um país em que as pessoas estudam mais é um país em que, obviamente, a gente vai ver prosperidade no longo prazo. Aí que tá. Não. Na década de 60, Taiwan tinha uma taxa de alfabetização expressivamente menor do que as das Filipinas, além de ter metade da renda per capita. Mas hoje, Taiwan tem uma renda per capita 10 vezes maior que as das Filipinas, mesmo partindo de um nível de alfabetização lá atrás que era muito menor. No mesmo período... Porque também não dá para comparar as coisas isoladamente, né, meu amigo? Não é como se fosse um laboratório, né? Aqui tá as Filipinas fechadas, aqui tá Taiwan fechada. Até porque as Filipinas se livraram da colonização dos Estados Unidos, acho que logo depois da Segunda Guerra Mundial, se eu não estou muito enganado, enquanto Taiwan sofreu uma ditadura do Chiang Kai-shek com o apoio dos Estados Unidos, com o dinheiro dos Estados Unidos. Então, as coisas não são isoladas, não é uma coisa sozinha acontecendo. O índice de alfabetização da Coreia do Sul era muito menor que o da Argentina, que nessa época já tinha uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo. E a Coreia do Sul também só tinha 1/5 da renda per capita dela. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul é 3,7 vezes maior que a da Argentina. Mesma coisa. Estados Unidos socou dinheiro na Coreia do Sul para transformar a Coreia do Sul no que eles são hoje, né? Até porque a guerra com a Coreia do Norte nunca acabou, eles estão no armistício, então tinha investimento da União Soviética e da China, acredito eu, na Coreia do Norte, e dos Estados Unidos, no Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Então, não dá para simplesmente comparar as paradas, as coisas dessa forma, cara, não tem como. Argentina e Coreia do Sul. Pô, a Argentina recebeu uma quantidade de investimento do governo dos Estados Unidos que a Coreia do Sul recebeu? Não, né? E, no mesmo período, a África subsaariana passou por uma elevação considerável na sua taxa de alfabetização, mas, contraditoriamente, uma queda no seu padrão de vida. Isso mostra que não existe correlação direta sustentada por dados entre o nível de escolaridade de um país e seu padrão de vida. Mas, como assim? Isso vai contra, basicamente, Eu não sei, é tu que tá dizendo, né, cara? tudo que a gente acredita. E correlação não quer dizer casualidade também, né? Educação é a maior transformação que a sociedade pode ter. Mas... será que vai contra mesmo? Pensa comigo. Pega o Whindersson Nunes. Agora, compara a fortuna do Whindersson com a do ganhador de um prêmio Nobel, Giorgio Parisi, que é um físico de 74 anos. Bom, a fortuna de Giorgio Parisi é estimada em $1 milhão, ou 5 milhões de reais. Enquanto o Whindersson disse, no podcast mais recente que ele participou, no Primocast, que só de publicidade no Instagram, ele faz 20 milhões de reais por ano. Isso sem contar os shows, sem contar publicidades em outras plataformas e os outros negócios dos quais ele é sócio. Agora pensa o seguinte, e se o Whindersson Nunes tivesse ido para a faculdade de Direito, ao invés de ter feito a carreira nas redes sociais, você conseguiria dizer com certeza que ele geraria tanta riqueza quanto ele gerou? Pois é. Porque o Si não joga, né? Mano, que comparação estapafúrdia é essa, cara? Nossa, mano, é muito fácil fazer esses vídeos aí, né? Porque, cara, como assim você vai comparar um físico com o Whindersson Nunes? Não tem nada que sustente isso. Ah, Breno, então olha o que você tá falando, irmão. Você tá dizendo que a gente tem que deixar de alfabetizar o nosso povo para que aí sim a gente possa aumentar o nosso nível de renda. Não é por aí. O erro que a gente comete é um erro de associação. A gente olha para os países ricos, a gente vê que eles possuem um bom nível de educação formal e por isso a gente conclui que os países ricos são ricos por conta dessa educação formal de alto nível. Mas, na verdade, essa associação é enviesada. E se for o contrário? Por que não é o fato de esses serem países ricos que permite que esses países tenham uma educação formal de alto nível? Percebeu? É engraçado não que ele mostrou Harvard ali, né? E essas universidades daquela região de Boston, eu não sei dizer se Harvard, mas eu sei que tem universidade lá que começaram com dinheiro da guerra do ópio, porque os Estados Unidos traficavam ópio aqui para a China e os primeiros bilionários dos Estados Unidos eram traficantes de ópio. E esse dinheiro acabou indo para universidades e indo para política. É interessante que ele mostra justamente isso, porque, assim, óbvio que a educação no longo prazo, né, faz o país se desenvolver mais, mas não é sozinho que vai aumentar a expectativa de vida. Não é que educação formal é ruim para o indivíduo. Na verdade, os dados inclusive mostram que quanto maior o nível de escolaridade, maiores as chances de um indivíduo ser bem-sucedido na vida, estatisticamente falando. O que é bem-sucedido na vida? É qualquer coisa, né? Bem-sucedido na vida. O bem-sucedido na vida, para mim, não é a mesma coisa que para ele, que não é a mesma coisa para quem está assistindo esse vídeo, provavelmente, sabe? Bem-sucedido na vida é uma parada muito genérica.
Mas, ironicamente, esse efeito parece desaparecer quando a gente analisa no nível de uma nação. Porque nesse nível, em larga escala, a educação mostra que ela serve mais para, por exemplo, estabilizar a riqueza de uma família ao longo das gerações, como um comerciante ou um O empresário. cara mostrou a herdeira da Beyoncé ali, foi isso? Pra querer dar um exemplo do negócio? Ah, eu não vou conseguir voltar aqui. Que ganha muito dinheiro, então os seus filhos vão para uma boa universidade e se tornam médicos, advogados e economistas, sendo que nenhum desses filhos provavelmente vai produzir tanta riqueza quanto os seus pais que foram empreendedores. Talvez, Baseado em que também isso aí, né? sim, esses filhos acabem sendo mais ricos porque herdaram toda a riqueza, mas isso não quer dizer que eles produziram ou que vão produzir mais. Os diplomas garantidos pela educação formal permitem que os membros dessa Até família... porque herdeiro não produz riqueza, né? Eles vivem da riqueza da família e vão continuar sugando, porque foi assim que a família deles ficou rica, sugando os outros. Permaneçam na classe alta e média por mais tempo depois da riqueza dos seus pais terem se esgotado. Mas, na verdade, foi o efeito do trabalho, do crescimento desses comerciantes e empresários antepassados e menos escolarizados que produziu a maior parte do desenvolvimento de um país. E eles só ficaram ricos por quê? Alison Wolfe, uma economista e acadêmica britânica nomeada como comandante da Ordem do Império Britânico por os seus serviços à educação, chegou a escrever um livro chamado Does Education Matter? Myths about Education and Economic Growth. Ou então, Educação Importa, Mitos da Educação e do Crescimento Econômico. Nesse livro, ela questiona... Oi? Será que a minha comida chegou? Era isso? Minha janta chegou. Questiona a visão de que o aumento nos gastos públicos em educação aumenta crescimento econômico. Na verdade, segundo esse estudo, o que ela mostra é que as habilidades matemáticas e linguísticas aprendidas no setor primário são, sim, de fato cruciais para qualquer pessoa no mercado de trabalho, mas não necessariamente as habilidades aprendidas no setor universitário. Portanto, o que Alison recomenda é que os investimentos de um governo, para terem o máximo de eficiência, eles sejam focados na educação primária, ao invés de no ensino superior. Isso significa menos anos de escolaridade, porém, mais produtividade e mais crescimento econômico. Alison Não sei, né? Eu não sou economista, eu não fiz um estudo disso aí, mas parece meio zoado, né? diz o seguinte: a mera relação unidirecional, que tanto fascina os nossos políticos e comentaristas de que maiores gastos em educação resultam em maior crescimento econômico, simplesmente não existe. Além do mais, quanto maior e mais complexo o setor de educação, menos aparentes tornam-se quaisquer vínculos com a produtividade. Esse é o custo de oportunidade de aumentar a educação formal, a educação de nível superior, que é... Sim, nos Estados Unidos a gente vê muito essa ideia do self-made man, né? Eu vou trabalhar e eu vou fazer a minha vida trabalhando porque simplesmente as pessoas não têm dinheiro para pagar para ir para a universidade. Em países como a Alemanha, eles fazem uma prova, se eu não me engano, eles fazem uma prova que vai ditar se tu pode ir para a universidade ou não. Se a tua pontuação for baixa, tu só pode ir para uma escola técnica, por exemplo. É uma parada assim. E se for alta lá, você pode ir para a universidade. E aqui na China é o vestibular mais concorrido do mundo porque todo mundo quer ir para as universidades mais top, né? Mas a China investe muito em educação, em universidade e educação superior. Então, eu não sei. Eu, de novo, não sou economista, não fiz estudo disso aí, mas isso aí parece meio zoado. que é o tempo de escolaridade de um país. Mais pessoas na universidade significa menos pessoas produzindo valor para a sociedade. Wolfe Menos gente trabalhando em fábrica, né? Estuda países como o Egito e demonstra como a vantagem gigantesca da milenária educação egípcia sobre as outras nações do mundo, por algum motivo, não produziu nenhum crescimento econômico equivalente ao resto do mundo. Agora, nada disso... Eu não sei quem é essa mulher, né? Mas a gente vê muito no discurso dessa galera liberalóide aí de produção de valor para a sociedade, e é um dos motivos porque eles são contra a arte, por exemplo, porque para eles a arte não é valor, né? E aí, ciências sociais, como história, sociologia, antropologia, isso aí para eles não gera valor nenhum, porque não está produzindo nada. E no fato de que maiores investimentos em educação diminuam sim a pobreza de uma nação, uma vez que permite à massa dos mais pobres acesso a melhores empregos e a maior autoridade no mercado de trabalho, além de aumentar a liberdade das mulheres em países pobres. Apesar de todos... Mas aí a gente vai no Brasil e tem pesquisa que diz que quem tem um diploma superior, quem tem uma faculdade, uma universidade, ganha mais. E aí?
benefícios, o que Alisson mostra é que isso não se reflete em maior crescimento econômico no país como um todo. É importante falar aqui também que esses argumentos eles não se dirigem contra o conhecimento, e sim contra o efeito do sistema de ensino formal, que é aquela educação que já vem pronta, já vem embalada, comoditizada e que, em boa parte das vezes, ela está desatualizada em relação às reais demandas do mercado de trabalho atual. Isso também não quer dizer... Porque aí a ideia é justamente preparar as pessoas para trabalhar, né? Não é para preparar as pessoas para desenvolverem coisas maiores, para pesquisa, ou sei lá, né? É justamente o que eu estava falando aí. A ideia, aparentemente, dessa pesquisadora aí, do que ele está falando é a educação é para as pessoas trabalharem. Para virar operador, para virar técnico de qualquer coisa e trabalhar em empresa dos outros, né? Universidades sejam ruins ou então que fazem mal para a sociedade. Muito pelo contrário. Esses argumentos, eles dizem respeito a como as pessoas superestimam o papel dessas instituições no crescimento econômico de um país e nada mais. No final das contas, o principal fator crucial para o crescimento econômico de qualquer nação é a produtividade. É a produtividade que vai dar as condições necessárias para que um país possa investir em educação formal, investir em saúde e em melhor bem-estar para a sociedade. E para um país produzir, ele precisa empreender. E como o empreendedorismo não é dado na escola, então a educação formal de Briófitas e Pteridófitas, ou então rochas metamórficas e magmáticas, ou fórmula de Bhaskara, acaba não tendo impacto relevante no desenvolvimento econômico de um país. O que eu falei? O que eu falei? É isso aí, né, gente? É isso aí, né? E quem que pesquisou para fazer esse computador? E quem que pesquisa e trabalha na análise de dados para um algoritmo do YouTube funcionar? Tem muito antropólogo, sociólogo, historiador, tem muita gente de humanas trabalhando nessas indústrias, pesquisando coisa que, no fim, faz parte do processo. Questão de design, dos aplicativos, sabe? Tem um monte de coisa que não são necessariamente exatas ou como eles enxergam, né? De que isso vai produzir alguma coisa que vai dar dinheiro para a sociedade, mas que estão interligadas e que a gente não enxerga, mas está ali. É uma pontinha de alguma coisa que, se eles não tivessem, não funcionaria. Sabe? Eu já sabia que vinha esse argumento estúpido. Então, parece que o cálculo de IDH não parece ser suficiente para medir o desenvolvimento, uma vez que ele dá o tempo de escolaridade o mesmo peso que ele dá para as outras métricas. E o resultado desse erro pode ser algo como classificação de desenvolvido, ou quase isso, para um país como a Argentina, que de fato se destaca na educação formal, quando a gente fala em termos de tempo médio de escolaridade. Mas, mesmo assim, tem renda média de um país subdesenvolvido. Porque aí tem um monte de outra coisa envolvida, que é os exemplos que ele usou de Coreia do Sul e Argentina. Coreia do Sul, muito dinheiro dos Estados Unidos. Argentina, não. No próprio Brasil, existe uma coisa chamada de aprovação automática nas escolas públicas. Isso distorce os níveis de escolaridade que são passados como métrica para dizer o nosso IDH, porque isso aumenta o nosso tempo de escolaridade médio, mesmo que os alunos não aprendam nada. Ou seja, faz com que o nosso assim agora, não passa automático na escola, que acabou a emoção. IDH mostre que a gente é um país mais desenvolvido do que o que a gente é. Isso mostra que é importante considerar outras métricas, além de simplesmente essas do IDH, como nível de industrialização e nível de liberdade econômica de um país. Inclusive, eu sabia, né? Liberdade econômica, mano. Índice de liberdade econômica é uma métrica que avalia o país sobre 12 categorias: negócios, comércio, liberdade fiscal, faz isso aí? Intervenção do Estado, moeda, investimentos, saúde financeira, corrupção, mercado de trabalho e direitos de propriedade. O cálculo gera um número de 0 a 100, que indica o grau da... Se esse aí é daquela instituição dos Estados Unidos, é uma vergonha, né? Porque é uma instituição, eu não lembro o nome, libertária, que bota aí os Estados Unidos como livre. Sendo que os Estados Unidos, boa parte da economia dos Estados Unidos só funciona porque o Estado intervém em outros países, né? É o maior exército do mundo justamente para isso. É o maior investimento em militarização do mundo justamente para isso, para continuar mantendo a economia deles funcionando. Grau da liberdade econômica de um país, onde 100 significa total liberdade para empreender e 0 significa nenhuma liberdade para empreender. A classificação é assim. Um país livre, que é a melhor classificação, ele está entre 80 a 100 na nota. Majoritariamente livre é um país de 70 a 79,9. Um país moderadamente livre de 60 a 69,9. Um país majoritariamente não livre de 50 a 59,90. E um país reprimido é igual ou abaixo a 49,90. Agora, se você olhar a classificação da Argentina... Reprimido sou eu olhando para minha janta ali e esse vídeo não acaba. De liberdade econômica, você vai ver que a sua pontuação é de 50,1, o que significa que ela se classifica como um país não livre. Isso é muito pior. O Brasil, nessa escala, possui um índice de 53,3 pelo relatório de 2022, sendo só um pouco mais livre do que a Argentina e classificando-se também como um país majoritariamente não livre. Isso aí me lembra aquele gráfico do países que vão lidar bem caso aconteça uma pandemia. Que os Estados Unidos, a Europa, todos ali em primeiro e a China em último, né?
Estados Unidos e Europa mais de 3 milhões de mortos, e a China até agora deve ter passado uns 100 mil. Sim. Alguns dados mostram que as pessoas que vivem em países com altos níveis de liberdade econômica desfrutam de maior prosperidade, maiores liberdades políticas e civis e maiores expectativas de vida. Por exemplo, os países no topo 25% do ranking da liberdade econômica, ou seja, os países mais livres, eles tiveram um PIB per capita médio de mais de $50 mil em 2019, contra 5 mil... Tudo país sanguessuga. Tudo país colonizador sanguessuga. Tirando Irlanda, que acho que não colonizou ninguém. Mônaco e Liechtenstein desse tamanho, né? Mas deve ser paraíso fiscal também. Mônaco Luxemburgo Macau Suíça sabe? Com $1.900 para os países nos Singapura, últimos 25%. mano. Além disso, as taxas de pobreza também são bem mais baixas nesses países mais livres. 0,9% da população vive em pobreza extrema, ou seja... 250 mil pessoas moram em gaiolas em Hong Kong. Gaiola, eu tenho um vídeo sobre isso aí. É gaiola mesmo. Assim, um pedaço de ferro com as coisinhas ali dentro, mora uma gaiola em cima da outra e a pessoa mora numa gaiola. Mas é alta liberdade econômica. Ou seja, aquela que tem renda de menos de $1,9 por dia. Contra 34,1% de população em pobreza extrema nos últimos 25% dos países que são menos livres. A expectativa nos países mais livres é de 81,1 anos, no topo 25% do ranking, em comparação com só 65,9 anos nos piores 25%. Agora, A expectativa de vida da China hoje passou os Estados Unidos. E aí, se for ver esse gráfico de liberdade econômica, que a China é um dos últimos. Porque, o governo intervém muito nas empresas chinesas. Agora, dá uma olhada nesses países que são economicamente mais livres. Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan, Estônia, Países Baixos, Finlândia e Dinamarca. Vários colonizadores e vários paraísos fiscais. Ocupam as 10 primeiras posições. Basicamente, os países mais economicamente livres são os mais ricos do mundo pelo PIB per capita. E dos 5 países com maior PIB per capita do mundo, 4, Singapura, Suíça, Irlanda e Luxemburgo, E tinha Macau ali, né? Macau é cassino. Só isso. estão entre os 4 mais economicamente livres. O economista Fred McMahon, que é coordenador da Economic Freedom Network, diz o seguinte: onde as pessoas são livres para buscarem suas próprias oportunidades e fazer suas próprias escolhas, elas levam vidas mais prósperas, felizes e saudáveis. E isso também parece fazer sentido quando você compara os países economicamente livres com o ranking do World Happiness Report, que é o índice da ONU que mede o grau de felicidade dos países com base em indicadores como confiança social, generosidade, apoio social e expectativa de vida saudável. Esse ranking, Finlândia, Dinamarca, Suíça, são sempre os países escandinavos, que não por coincidência são os países que mais usam antidepressivos no mundo. Um dos motivos é o clima lá, né? Porque boa parte do ano é cinza, não tem sol, é nublado, ou frio o tempo todo, lá por 8, 9 meses. E a vida dos caras não é isso tão feliz. Porque felicidade é uma parada muito subjetiva, né? Suécia, Noruega, Suíça, Holanda e Luxemburgo encabeçam a lista, de novo, todos no top 14 de nações economicamente livres. Isso mostra que liberdade econômica não é só um indicador econômico, mas também humano. Por isso, medidas como a desburocratização da iniciativa privada, a livre circulação de bens e serviços, a livre concorrência, a redução de impostos, a educação voltada para aquilo que realmente a gente precisa no Brasil, como empreendedorismo, a adoção da economia de mercado, que é baseada no nível de oferta e demanda no mercado, ao invés de sofrer com intervenções do governo sobre a economia. Tudo isso é tão essencial para o crescimento econômico de um país porque são medidas de aumento de liberdade econômica que... E aí a gente vai ver, por exemplo, o Vietnã, a China voando, né, com os governos intervindo pra caramba. Promovem, sobretudo, a produtividade, o que reflete diretamente na nossa qualidade de vida. Esses índices desse cara, eles são muito bonitos, mas não é uma parada, um laboratório, não é uma coisa isolada, né? Se a gente tirar todo o colonialismo, tudo que esses países europeus roubaram da América Latina, da África, aqui da Ásia, o que eles seriam? Se os Estados Unidos parar de roubar e sugar tudo que eles sugam do mundo inteiro hoje, o que os Estados Unidos vai ser? Não dá para comparar essas coisas isoladamente. O índice de liberdade econômica do Brasil cresceu em só 0,4 pontos desde 2017. Então, comparado aos países desenvolvidos, a Suíça cresceu em cerca de 2 pontos desde 2017, a Finlândia cresceu em 4 pontos, a Irlanda em 5,3 pontos, enfim. Isso mostra uma grande disparidade na velocidade do aumento na liberdade econômica entre o Brasil e os países desenvolvidos. Mas a verdade é que a velocidade de crescimento anterior do Brasil não diz muita coisa sobre o que vai acontecer sobre o seu futuro, porque o fato de... Até porque, como eu falei, né? Se for ver aqui a liberdade econômica da China, vai lá embaixo.
E a China é a segunda maior economia do mundo. Expectativa de vida lá em cima. Escolaridade subindo. Por quê? Ter morrido antes não significa que eu sou imortal, né? Talvez o Brasil só precise de um único fator totalmente imprevisível para que a sua realidade mude completamente. É o que Nassim Taleb chama de cisne negro. Uma única coisa, um único fator, um único acontecimento que muda tudo. Isso aconteceu algumas vezes. A realidade da Espanha e de Portugal mudaram completamente após a descoberta da América e a do Império Britânico mudou Como é que chama isso? Colonialismo, imperialismo, genocídio, né? O que eu venho falando esse vídeo inteiro. Como é que esses países são ricos até hoje? Porque eles roubaram tanto da gente, mas tanto, que reflete até hoje. Esse é o volume de riqueza que eles roubaram da gente. Mudou completamente após a Revolução Industrial. Talvez seja esse único fator desconhecido, de baixa O probabilidade. cara falar que só a Revolução Industrial como um fator sozinho é um nível de ridículo desconhecimento de história. Mano, o Império Britânico era um império onde o sol nunca se punha porque tinha sol em algum lugar do Império Britânico em todo momento do dia. Os caras tinham colônia pelo mundo inteiro. Os caras tinham colônia aqui, cara, em Hong Kong. Os caras sugavam, o cara traficava droga pra China, cara. Pelo amor de Deus. E aí dizer que, nossa, a Revolução Industrial foi um evento cisne negro. Não, cara. A Revolução Industrial foi uma evolução disso aí tudo. Os caras sugaram tanto dinheiro, era tanto dinheiro circulando na Inglaterra, que as pessoas tinham tempo pra pensar. Tinha muita gente com tempo pra pensar, tinha muita pesquisa. Era muita gente desenvolvendo coisa. Que volta pra questão da educação. A Revolução Industrial não aconteceu do nada veio uma luz divina e falou, olha só, inventa uma máquina a vapor, James Watt. Não foi assim. Foi um monte de gente com dinheiro que tinha tempo para pensar e pesquisar coisa. E aí eles pesquisaram e foram desenvolvendo a Revolução Industrial. E esse dinheiro veio da onde? Que quando ele surgir, quando ele acontecer, transforma completamente a realidade do Brasil. Acontece que esses cisnes negros também podem funcionar ao contrário, ou seja, fazendo o que é bom ser absurdamente pior, como por exemplo quando o Império Ming tomou controle do Império Mongol e fechou a economia da China. Mas vamos tirar isso do caminho e considerar E aí, cara, grandes coisas, cara. O que aconteceu, sabe? É só pra jogar a China nessa história aí, né? Aqui, o que espera pra gente é um cisne negro do bem. Agora, se tem uma coisa que a gente precisa tirar de tudo isso, é o seguinte. Um país cresce quando seus cidadãos são livres. E liberdade está altamente relacionada à autorresponsabilidade. A assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, a criar suas próprias oportunidades. Que discurso liberalóide, né? Já vou até parar o vídeo aqui. Cara, a China contradiz tudo esse discurso liberalóide que tu tá largando agora, cara. Tudo. Governo controlando um monte de coisa, o governo direcionando, economia planificada, com um plano gigantesco, plano de 50 anos. Tudo. Segunda maior economia do mundo. Estados Unidos caindo, Europa caindo. Né? No fim, esse vídeo o Brasil não é um país imperialista colonizador, é um país sendo sugado pelos Estados Unidos como sempre, sugado pela Europa como sempre. Enquanto isso não acabar, enquanto tiver biaquices falando, que legal a gente ser quintal dos Estados Unidos, é isso que a gente vai ser.